creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é a mesosfera, atmosfera terrestre, 55 km da crosta terrestre momento atual. Por que eu me sinto tão limitado? Essa pergunta reverberou em minha mente com um sussurro do universo para mim, como se estivesse zombando de mim, rindo da minha cara. Um sentimento estranho surgiu em meu coração, um sentimento complicado que não devia existir. A existência de tal sentimento era simplesmente ridículo em minha concepção. Eu, como um transmigrador que via versos como o da DC como histórias em quadrinho, já havia lido diversas histórias 3, armazenado conhecimento de diversas armas, artefatos e principalmente versões de personagens, e pensando sobre o Superman em específico, uma versão vinha em minha mente: Superman Premium Million. Superman Premium Million era uma das inúmeras versões do Superman, e o mesmo Clark Kent que conhecemos, mas ele viveu por mais de 85 mil anos, após viver por séculos, ver seus amigos e entes queridos morrerem e viajar pelo universo. Ele decidiu se exilar no núcleo de um sol amarelo por 15 mil anos para alcançar um nível de poder divino. Quando ele retorna, ele já era uma entidade cósmica imortal, praticamente onipotente, e com um nível de poder avassalador que para a época nunca antes foi vista em qualquer outra versão do Superman, pelo menos até a chegada do Armadura Cósmica e Superboy Prime. Sua pele era dourada, assim como sua aura, que era de um tom praticamente divino, com habilidades dignas de tal aura. Além das mesmas habilidades típicas do Superman, elevadas a níveis absurdos, ele possuía uma espécie de onisciência parcial, tendo uma percepção expandida a um nível onde ele pode ver todo o espaço-tempo de todas as dimensões ao mesmo tempo. Sua velocidade de pensamento infinita era insana, sendo capaz de processar informações mais rápido do que qualquer ser no universo, um tipo de omnivisão, conseguindo enxergar através do tempo, dimensões e até mesmo ler o código da realidade, capaz de criar vida, o que ele usou para ressuscitar Lois Lane ao criar um corpo perfeito para ela, igualmente digno de uma entidade cósmica. Ele também podia manipular a realidade, seu poder é comparável ao de diversas entidades cósmicas da DC, como o Sr. Mxyzptlk, e até controlar totalmente a matéria e energia, manipulando a estrutura do universo ao seu redor, o que ele usou para criar uma nova Krypton por sua vontade. Superman foi capaz de atingir tal nível com apenas 15 mil anos de reservas de energia solar armazenadas em suas células. Eu agora possuía mais de 30 mil anos de reservas de energia solar e mal acabei de começar a despertar para portar habilidades cósmicas. Quanto ao Superman, com metade disso já conseguiu transcender para o nível de entidade cósmica no nível de um duende da quinta dimensão. Eu não era como o Superman. Eu sabia disso e já havia me preparado sabendo das diversas diferenças entre mim e ele, mas mesmo assim, algo na parte mais profunda de minha existência restava com um sentimento de decepção e inveja, bem como raiva e ilusão se faziam cada vez mais presentes e eu não conseguia entender o porquê desses sentimentos mesmo com meu preparo mental. O porquê de nossas diferenças estava se fazendo cada vez mais presente. Com meu autoconhecimento, eu sabia que existiam 4 tipos de classes que poderiam nascer em Krypton. A primeira classe eram os kryptonianos ordinários que, ao serem expostos à luz do sol amarelo, podia exercer as típicas super habilidades comuns como super força, super olfato, super audição, visão de raio-x, visão de calor, sopro congelante e por aí em diante. O General Zod, Faora e outros eram dessa classe. A segunda classe eram os super kryptonianos como eu, Lord Zod e Jonathan Kent, capazes de possuir as habilidades típicas e mais algumas além das habilidades comuns, como eu que possuía uma grande variedade de super habilidades e muitas que ainda estão dormentes. Lord Zod, que nasceu na Zona Fantasma e devido a isso desenvolveu super habilidades além das comuns até chegando a ser receptáculo de um deus kryptonianos, e o Jonathan Kent com sua poderosa eletrocinese. Todos nós fazíamos parte da segunda classe.
A terceira classe era única porque ela se referia exclusivamente ao Donsdai, um ser completamente anormal e com fortes ligações com Krypton na maioria de suas versões. Na versão original, um cientista louco encontrou um planeta hostil. Esse cientista avisava criar a forma de vida definitiva. Para isso jogou um bebê no planeta para ser morto pelas criaturas hostis. Ele coletou os restos mortais, clonou o bebê por meio de memória genética, passou a experiência de morte para o clone, repetindo o processo diversas vezes, até que o bebê começou a se desenvolver, ganhando a capacidade de se ressuscitar. Não apenas isso, como o bebê desenvolveu a capacidade de se adaptar a tudo que lhe mate ou lhe cause dano. Todo ataque só funcionaria uma vez. Se ele não se tornasse imune no momento seguinte, ele no mínimo se tornaria mais resistente a esse tipo de ataque. O problema era que o cientista nem sabia o que fazer. Se seu projeto desse certo, a criatura que era o Donsdai extinguiu quase todas as criaturas do planeta, e ainda se lembrando de cada uma das mortes e do responsável por sua criação, ele matou o cientista e, usando uma nave, partiu do planeta. Algumas pessoas que estavam impressas iriam ser usadas pelo cientista para experimentos estavam livres em um planeta praticamente sem ameaças significativas. Os dois irmãos que deram início a essa nova civilização foram homenageados com seus nomes sendo colocados no planeta. Seus nomes eram Krypton, assim surgindo a primeira Krypton. Em outra versão, ele foi criado pelos cientistas kryptonianos na época do Império Galáctico como uma arma a ser usada contra os inimigos de Krypton, através de diversos testes de engenharia genética, realizando testes horríveis, expondo um ser às mais terríveis torturas e experiências de morte, tudo para criar a arma definitiva de Krypton, dando origem ao Donsdai, um ser que basicamente não havia limites. Ele sempre iria evoluir e superar seus adversários, em ambas as versões, sendo temidas pelo próprio Darkseid, sendo que pelo menos na primeira o próprio Donsdai acabou sendo responsável pela origem de Darkseid, sendo o principal motivo de Usha se tornar Darkseid, o Tiranos de Apocalipse, sendo o motivo de Darkseid ter nomeado seu império com esse nome em homenagem à criatura que uma vez trouxe o Apocalipse para seu antigo lar, e o primeiro dos poucos seres que fizeram o tirano sentir medo. E por fim, e não menos importante, a quarta classe de seres originados de Krypton, também como a terceira, era única e pertence justamente ao Superman, um kryptoniano com potencial ilimitado, contanto que ele ficasse sob um sol amarelo ou fosse colocado sob a luz de uma estrela mais energética, ele ficaria constantemente mais forte a cada segundo de exposição sob os raios ultravioletas que caíssem sobre ele. Veja só, com 15.000 anos absorvendo energia solar, ele foi capaz de transcender para um ser de quinta dimensão e ser capaz de manipular a própria realidade. Mas o que tornava o Superman tão mais especial em comparação aos outros kryptonianos seria seu nascimento praticamente messiânico, ou seu status como a esperança do universo. Talvez o fato de que o próprio universo parece necessitar que o Superman exista. Eu até tinha algumas hipóteses a respeito do porquê Kal-El, o Superman, era tão forte com tanto potencial. Primeiro, o sangue El, de acordo com alguns mitos de Krypton e histórias de minha vida passada, se dizia que os membros da casa El eram descendentes de um deus kryptoniano. Esse deus kryptoniano era filho do deus Sol Ra, que teve este filho divino que desceu ao mundo mortal para guiar e proteger o povo de Krypton. Esse filho divino teria dado origem a uma linhagem especial de kryptonianos, sendo essa linhagem a casa El, seus descendentes diretos, tendo essa possibilidade somado com o fator do seu nascimento natural sendo o primeiro nascimento natural em Krypton a Eras, pode ter ocasionado em mutações especiais em seu genoma que o tornarão, além de um simples kryptoniano, um processo semelhante ao dos mutantes na Marvel, o que faria de Superman de fato uma espécie de semideus kryptoniano evoluído com potencial ilimitado. A segunda hipótese era que foi devido ao Life Codex, o Códice da Vida ou Life Codex, era um artefato kryptoniano divino para os kryptonianos, assim como o Allspark para os cybertronianos. A origem do Life Codex era desconhecida, simplesmente não havia qualquer registro de onde ele veio ou quem o criou, mas não havia dúvidas de seu poder. Um artefato capaz de realizar manipulação genética a nível molecular, capaz de remodelar estruturas genéticas
a fim de escolher sistematicamente os talentos genéticos, manipulando os talentos naturais de um kryptoniano, o sistema genético dos talentos naturais de um soldado, o sistema genético dos talentos naturais de um general, o sistema genético dos talentos naturais de um cientista, o sistema genético dos talentos naturais de um burocrata, o sistema genético dos talentos naturais de um médico, o sistema genético dos talentos naturais de um comerciante, o sistema genético dos talentos naturais de um guarda, e por aí vai. O Life Codex contém literalmente todos os mapas genéticos de todas as famílias de Krypton, sendo o banco de dados genético de todas as futuras gerações, permitindo que os kryptonianos continuem a evoluir através do aprimoramento dos talentos naturais das informações genéticas. Em Krypton, a reprodução natural foi substituída pela engenharia genética. Todos os kryptonianos eram criados artificialmente em matrizes gênicas, com seus papéis na sociedade sendo definidos antes mesmo do nascimento. O Life Codex continha a herança genética e o potencial de toda a civilização kryptoniana, permitindo que novos kryptonianos fossem cultivados para propósitos específicos. Isso criou uma sociedade altamente estratificada e rígida, onde ninguém escolhia seu próprio destino. Ele era pré-determinado pelo governo kryptoniano que decidia qual seria o seu papel na sociedade kryptoniana desde o seu nascimento, podendo gerar diversos embriões kryptonianos com a informação genética dos cromossomos de seus progenitores. O Life Codex era capaz de produzir embriões kryptonianos em massa prontos para serem desenvolvidos e incubados, como se fossem produtos na vitrine somente à espera dos seus compradores. Eu mesmo, como um indivíduo voltado para a ciência, vivia vendo esses embriões em formação nas câmaras de incubação, acompanhando seus processos de desenvolvimento, cuidado da regulação de nutrientes para sua formação, sempre analisando para garantir que não houvesse erros ou anomalias no embrião, mas independente do segredo da força do Superman, o fato era que somente o Doomsday e o próprio Superman poderiam se gabar de seu potencial aparentemente infinito. No geral, todos os kryptonianos são. Quanto mais tempo um kryptoniano se banha na luz do sol amarelo ou em estrelas mais energéticas, mais forte ele é. Visto isso, pode-se dizer que todos os kryptonianos têm potencial ilimitado, ficando cada segundo mais forte sob a graça do sol, mas somente essas duas classes de kryptonianos do Doomsday e Superman eram capazes de transcender de forma constante seus limites, como se fossem membros da realeza, abençoados apenas por terem nascido, como se fossem escolhidos, abençoados pelos próprios deuses para terem grandiosos destinos. Comparado a tal potencial ao que seriam as demais classes, a classe ordinária não seria comparada a somente plebeus que devem se contentar com os restos dos nobres. E a classe dos super-kryptonianos seriam em suas visões apenas bobos da corte capazes de efetuar alguns truquezinhos para sua diversão. Quando penso sobre isso, um extremo sentimento de angústia e repulsa não pode deixar de surgir em meu coração, mesmo que eu sempre estivesse preparado sabendo dessa possibilidade. Eu não conseguia entender os motivos desse sentimento até que eu começo a refletir sobre o Life Codex. Ao pensar nesse artefato capaz de alterar os talentos naturais de um indivíduo desde o nascimento, me fazem recordar de algo como uma lâmpada se acendendo em minha cabeça. Há cerca de mais de 2 meses atrás, quando eu ainda estava no universo da DC, eu havia realizado testes em 3 criminosos de Kandor City a fim de reverter os efeitos do encolhimento de Brainiac. Nessa época eu descobri um estranho poder psíquico concentrado em um ponto minúsculo no cérebro desses indivíduos. O poder psíquico era pré-programado para se espalhar ao encontrar aparentemente qualquer poder psíquico que tentasse vascular o cérebro de um kryptoniano. O poder psíquico se espalhava por toda a massa cerebral, sistema nervoso, pulmões, intestino, rins, fígado, coração, músculos. O poder psíquico se infiltrava em cada célula, causando deterioração da membrana celular, danificando seu genoma e inutilizando seus genes. Isso não era o mais estranho, embora fosse esquisito tal poder psíquico ter se infiltrado tão fortemente no cérebro kryptoniano. O mais estranho era que de alguma forma o poder psíquico era de certa forma
forma familiar, mesmo que eu só tivesse despertado minha telepatia ao ir no universo dos Kaijus do Pacífico, onde desenvolvi minha impressão mental e me apoderei da prisão mental do Gerald. Eu instintivamente conhecia de alguma forma a assinatura daquele estranho poder psíquico. Desde então uma dúvida se instaurou em minha mente, mesmo que eu não quisesse aceitar, mesmo que eu quisesse recusar essa possibilidade, eu no fundo já sabia que essa possibilidade era real, e talvez fosse por isso que eu temia comprovar. Sim, eu temia essa possibilidade, porque poderia revelar uma alta possibilidade que meus desejos até o momento poderiam ter sido manipulados, apesar de minha natureza bastante fria e de certa forma um pouco niilista, como se nada pudesse me afetar, sempre mantendo meus sentimentos controlados, não me permitindo ser dominado por sentimentalismo. Eu realmente gostava de Krypton e genuinamente queria arranjar uma forma de salvar Krypton, mesmo sabendo que isso era praticamente impossível. Agora eu tinha que encarar a possibilidade de que tais sentimentos sobre Krypton, onde eu vivi por 20 anos, poderiam não ser de fato meus próprios sentimentos. Eu concentro todos os meus sentidos em mim mesmo. Não demora muito para eu encontrar o mesmo poder psíquico na mesma região cérebro. Isso me faz franzir minha testa com um leve brilho sombrio em meus olhos. Como um ser senciente e altamente inteligente, a ideia de ter sido manipulado por anos por um indivíduo desconhecido era ultrajante. Eu uso minha telepatia para realizar o processo de infiltrar poder psíquico em cada uma de minhas células a fim de as proteger dos efeitos desse poder psíquico invasor, após ter a certeza de que cada célula estava protegida. Como se eu tivesse usado projeção astral, eu vejo a parte traseira de minha cabeça, onde estava o poder psíquico invasor, e começo o processo cirúrgico para removê-lo e eliminá-lo. A sensação era como usar um bisturi e uns serrados de crânio para abrir minha própria cabeça. Corta uma parte do cérebro, remover essa parte, costurar o cérebro, reconstruir o crânio e fechar minha própria cabeça com pontos cirúrgicos. Cada mínima parte desse processo teve que ser feito milimetricamente pensado, e embora não tivesse demorado mais que uns segundos, a sensação era como se eu estivesse há horas em uma maca, acompanhando o processo cirúrgico. Devido à natureza do cérebro, esse tipo de cirurgia no cérebro só pode ser realizado com o paciente ainda consciente, tendo que acompanhar médicos abrindo sua cabeça e realizando procedimentos que você desconhece. Após o término do processo, eu levito lentamente para baixo até ficar acima do Oceano Atlântico, sentindo as fortes correntes de ar frio. Eu solto um leve suspiro ainda com a testa franzida. Eu massageei minha têmpora direita com os dedos indicador e do meio da minha mão direita, tentando fazer a leve dor e irritação em minha visão passar. O processo havia desajustado um pouco o meu senso de equilíbrio e minha visão havia ficado desajustada e estava lutando para se recuperar, mas pelo menos os irritantes sentimentos a respeito das diferenças entre mim e Kal-El cessem. Meu coração se alivia e se acalma com todo o peso dos sentimentos negativos sendo abandonados. Quando penso sobre Krypton, o sentimento de dever, de querer salvar Krypton de sua destruição ainda estavam lá, mas agora a dúvida já havia se instalado em meu coração. Eu não sabia distinguir se esses sentimentos eram de fato meus ou apenas resquícios da vontade do poder psíquico invasor. Enquanto isso, eu podia sentir as flutuações espirituais de Quintessa bem próxima a mim. Eu podia sentir seu olhar com um misto de raiva e curiosidade. Raiva por eu ter enviado a esfera de calor que ainda estava podia ser vista girando rapidamente, diminuindo o seu tamanho bem lentamente, e curiosidade devido a ela ter notado minha irritação e profunda reflexão a respeito de minha atual situação complexa. Eu mal prestava atenção em Quintessa, se não fosse por minha atual capacidade de percepção em 360 e a visão astral vendo suas flutuações espirituais, eu nem teria notado sua presença. Eu continuo refletindo um pouco sobre a questão de meus reais sentimentos em relação a Krypton. Eu estava preso em uma profunda dúvida e eu não pude deixar de soltar um leve murmúrio em questionamento. Eu fui um tolo? Tal murmúrio, embora muito baixo e abafado pela intensa corrente de ar passando, Quintessa ainda pode ouvir meu murmúrio, arregaçando os olhos um pouco em reflexão e chegando em suas próprias conclusões.
Agora Quintessa tinha um olhar arrogante e orgulhoso que indicavam que ela havia chegado à conclusão de que a esfera de calor foi apenas um golpe único que não poderia ser repetido, e que meu murmúrio talvez era porque eu havia percebido que em comparação com o poder de Unicron a esfera de calor que foi só um golpe de sorte não era nada. Eu não me importava com as ilusões autoimpostas de Quintessa. Para mim isso era como um amigo que secretamente alimenta ilusões amorosas como uma amiga de infância enquanto ela namorava com um delinquente da escola. Uma ilusão criada pela mente de um ser sem poder para cumpri-lo seria somente isso, uma ilusão. Então, não havia por que acabar com sua fantasia. Deixe que ela sonhe e alimente tais ilusões. Afinal, sonhar não machuca ninguém, certo? Mas contrariando todas as estimativas, Quintessa havia deixado seu ser se dominar por sua arrogância e confiança diante do poder de Unicron. Com uma voz calma e sedutora com alto ar de superioridade Quintessa falou: tolo. E claro que você foi tolo. Uma reles forma de vida à base de carbono não se pode comparar com uma deusa com potencial ilimitada como eu. Recorrer a truques baratos, como a esfera de calor condensado, é a única coisa que um ser inferior como você pode recorrer. Você é limitado por ser fraco. Eu tive minha reciprocidade e resiliência perfeitamente cultivadas e refinadas em meus inimagináveis anos dentro da prisão mental formada por Gerald no universo dos Kaijus do Pacífico. Eu me apoderei da técnica formei mais 990 camadas, totalizando 1000 camadas, mantendo sua dilatação temporal de 10 vezes. Se fosse calcular o número total disso eu seria mentalmente inúmeras vezes mais velho que o próprio universo. E até pouco tempo atrás eu pude presenciar toda a história deste universo desde sua criação à evolução das espécies, chegando no momento atual, mas recentemente descobri a possibilidade de eu ter sido manipulado. Desde meu nascimento em Krypton no verso DC, meus sentimentos estavam um pouco irregulares, e ouvir tais palavras arrogantes de uma mera criação rebelde realmente me afetou. Uma chama ardente de fúria se incendiou em meu peito, se tornando visível em meus olhos. Quintessa pareceu notar minha mudança drástica de humor. Seu semblante arrogante e sorriso confiante, como se estivesse pronta para me escapar e me transformar em seu cão para conquistar este universo, caiu completamente, sendo substituído por um olhar preocupado acompanhado de uma postura mais rígida carregando seu cajado e apontando para mim. Esse era um disparo de prótons concentrado com alta carga iônica. Tal ataque de tamanha liberação de energia cinética e calor irradiado seria capaz de destruir completamente a matéria. A lua da Terra viraria pó com tal ataque. Quintessa dispara o feixe de prótons concentrado em mim. O feixe vinha na velocidade da luz causando distorções ao redor, como se o espaço-tempo estivesse sendo comprimido. Mas no meu nível atual isso não era nada. O feixe em minha visão era tão lento que eu poderia explorar todo o universo, estudar todas as raças, línguas e culturas que ainda teria tempo suficiente para retornar para o mesmo lugar e desviar como se nada tivesse acontecido. Mas não era isso que eu pretendia. Eu tinha que ensinar uma lição para esta sapinha dentro do poço, a imensidão do céu e do universo. Eu tinha que mostrar a diferença de nossas forcas, e para isso nada melhor que uma demonstração de poder absoluto. Entendendo minha intenção, Black Switch rapidamente desfaz o traje nanotecnológico, deixando somente a calça e braceletes em meus pulsos, deixando meu peitoral e abdômen definidos, ombros largos e bíceps fortes à mostra desprotegidos. O feixe de prótons concentrado, cortando o ar com um som estridente, como uma serra de alta tensão, finalmente me atinge, gerando uma grande explosão, espalhando uma onda de choque e ventania para todos os lados. As nuvens no céu foram limpas e grandes ondas se formaram no oceano. Com esse ataque Quintessa tinha certeza que havia me vencido, mas seu olhar ficou extremamente desesperado ao me ver intacto e imóvel no ar sem nenhum arranhão. Apenas uma vermelhidão havia em meu peito devido à força cinética do golpe, mas logo a vermelhidão desaparece deixando-me sem marcas. Quintessa olhou confusa, compartilhando seu foco em mim e seu cajado incrédula com o evento. Sem dar mais tempo para que ela refletisse, eu me teleporto instantaneamente para sua frente, a deixando mais assustada. Eu agarro o seu ombro direito e começo a falar friamente, mas com um leve tom de escárnio e zombação. Eu realmente te invejo, Quintessa. Você é tão forte, tão poderosa. Quintessa começa a gritar com meu aperto em seu ombro que fica marcado por meus dedos. Você tem uma capacidade
capacidade ilimitada para evoluir, para se superar. Eu intensifico meu aperto fazendo gritar ainda mais de dor com fluido hidráulico começando a respingar e escorrer. Como eu invejo um ser tão irrestritivo, tão soberano como você. Você que absorveu a energia de um Nikron e tão poderosa e soberana que inveja. Minhas últimas palavras saem em um tom bem sombrio amedrontado, enquanto eu fechava completamente, meu punho explodindo, seu ombro escorrendo e esguichando fluidos hidráulicos e energon sob o oceano. O rosto retorcido de Quintessa era de puro medo e ódio misturados. Ela usa sua ponte espacial, fugindo rapidamente dali, indo para Cybertron. Mas eu não tinha qualquer intenção de deixar que ela escapasse. Eu me teleporto para Cybertron. A esfera de calor de cor azul-violeta já estava quase se dissipando por completo. A enorme cratera já era visível com o metal derretido ainda fervente e esfumaçado com ar quente. Eu sigo levitando notando ao longe Megatron e Optimus Prime que conseguiram se salvar da minha esfera e o Fallen que estava agora consumindo o máximo de cristais de Energon para poder se curar. Eu sigo em direção das flutuações espirituais de Quintessa, mesmo sem ler a mente dela só por sua expressão eu podia dizer que minhas falas de zombação estavam ecoando por sua mente a atormentando. Quintessa é um ser vivo com sentimentos, como qualquer outro cheia de instintos primitivos. Quando pressionada por um ser absolutamente mais forte que ela, seus instintos sem sombra de dúvidas agiriam-lhe informando que sua vida estava em perigo. Mas também Quintessa é um ser sapiente e inteligente, que vem com seus lados benéficos e maléficos. Infelizmente seres inteligentes com ego próprio são capazes de reprimir seus instintos primitivos como o senso de perigo. Usando meus sentidos absolutos eu facilmente encontro Quintessa que estava em uma grande torre cibertroniana em ruínas. Ela estava com um cajado fincado no chão, olhando furiosamente para a terra, falando em linguagem cibertroniana, apesar do ligeiro tempo estudando o Allspark. Esse estudo somado a minhas interações com o Allspark e meu vislumbre desde a criação, eu conseguia entender completamente as falas de Quintessa, soberano da destruição, senhor dos mortos, lorde do caos, aquele que jaz hiberna ciclos em plena dormência. Sua fome não saciada há de voltar, trazendo terror ao cosmo mais uma vez. Desperte. O Nikron. Ao término do recitar de Quintessa, eventos sísmicos começam a ocorrer na Terra, roubando minha atenção. Usando minha visão telescópica, eu consigo ver que havia um chifre de metal saindo do deserto do Saara e outro no deserto frio da Antártica. O eixo do plenamente começa a se alterar, rotacionando para ficar de frente a Cybertron, interferindo e interrompendo a ponte espacial, deixando Cybertron presa entre a passagem. Os continentes acabam se separando devido à atividade rotativa extrema e também por causa do planeta estar expandindo o seu diâmetro, dividindo o continente africano em 3 partes. A América do Norte se separa do resto das Américas e se unificando com a Groenlândia, e na Ásia grande parte da Rússia, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul e China se separam do resto do continente da Ásia. Tais mudanças bruscas das placas continentais fazem ocorrer diversas vibrações no mar, causando ondas gigantes, e no meio desse mesmo mar o fundo se abre caindo em um abismo cheio de gigantes serras serrilhadas, prensas hidráulicas, tentáculos metálicos com garras, entre outros equipamentos, e bem ao fundo uma grande fornalha, todo o lugar iluminado de uma forte luz laranja. Após essa transformação, uma voz ecoa com um peso estrondoso como se pudesse colapsar o próprio espaço, carregada de puro poder de uma entidade tão antiga quanto o próprio universo. Quem ousa me despertar tão antecipadamente de meu descanso? Se não tiver um bom motivo, te transformarei em meu escravo Terrorcon por toda a eternidade, até que os rios do tempo LH transformem em pó e eu possa usá-lo para alimentar a chama de minha fornalha. Com tamanha figura realizando sua apresentação nesse universo, todos aqueles Decepticons na Terra ficaram apavorados ao saber a quem pertencia o solo em que estavam pisando, assim como Megatron e Optimus em Cybertron, que ficaram igualmente chocados ao verem o despertar de um Nikron, sentindo o peso em suas Spark por não conseguir impedir Quintessa. O Fallen também tinha uma expressão complexa em seu rosto ao ver o despertar de um Nikron, enquanto amaldiçoava o nome de Quintessa.
Quintessa. Quanto a Quintessa, ela estava na torre enlouquecida, vendo Unicron despertar com um sorriso no rosto, acreditando que o Unicron, ao ver Cybertron, iria o destruir junto a mim. Em sua mente, se ela não pudesse governar Cybertron, ninguém mais poderia. Seu rosto estava adornado com um largo sorriso louco, querendo ver Cybertron sendo destruída, e a mim, a forma de vida à base de carbono que a fez sofrer tanto, e impôs um medo profundo nele mesmo após obter o poder que deveria tê-la transformado em uma deusa. Infelizmente para Quintessa, seu sorriso largo, demonstrando toda a sua loucura, estava prestes a ser destruído. Eu levito um pouco para o alto, fazendo rapidamente minha presença ser notada pelo Deus dos mortos e do caos. Ao me olhar por um breve momento, o Unicron começa a grunhir um pouco enquanto fazia o universo tremular em volta, como se toda essa parte da realidade pudesse ruir e colapsar. De repente a luz laranja começa a se enfraquecer conforme os tentáculos metálicos, prensas e demais equipamentos se contraíam e se resguardadas. O grande buraco no oceano começa a se fechar, enquanto o espaço parava pouco a pouco de tremular, até o buraco se fechar completamente e a Terra reduzir de tamanho, não voltando a ser como era antes, mas o suficiente para dar uma estabilizada em sua atmosfera. Tal evento certamente deixou todos confusos sem entender o que havia ocorrido. Eu vou até a torre onde está Quintessa. Ao chegar lá, vejo Quintessa caída no chão com olhos arregalados em total descrença. Seu peito aumentava e diminuía com uma respiração irregular ofegante, seu corpo trêmulo ainda segurando seu cajado, seu ombro ainda aberto, liberando seus fluidos hidráulicos e energon que caía no chão frio de Cybertron. Eu começo a me aproximar passo a passo, deixando Quintessa cada vez mais desesperada ao ver eu me aproximando dela. Quando chego na frente dela, olhando de cima com meus olhos profundos, lançando-lhe um olhar frio, mas com grande intenção assassina. Ao perceber sua real situação, ela até tenta usar sua ponte espacial grosseira, mas eu a interrompi através de minha telecinese, infiltrando meu pod psíquico em sua estrutura, travando seus sistemas e minha manipulação de gravidade, impondo uma forte pressão que começa a deformar a pele de metal de Quintessa. Nesse momento, percebendo sua certeira morte, a Quintessa abaixa a cabeça, encostando a testa no chão, deixando seu cajado cair no chão. Ela começa a falar com uma voz trêmula, cheia de medo e pavor, temendo pela morte. Por favor, poupe-me, poderosa excelência. Eu não irei mais contra suas vontades. Permita-me mostrar o quanto eu posso ser útil sob seu comando. Eu suplico por tua misericórdia. Sim, isso mesmo, a grande Quintessa, líder dos Quintessons, aquela que havia feito um grandioso plano para roubar a energia de Unicron e se transformar em um tipo de deusa, estava agora se prostrando para mim de forma desavergonhada em rendição, como se nada tivesse acontecido, como se até um tempo atrás ela não quisesse me matar e me transformar em sua arma particular, como se ela não tivesse acordado Unicron para tentar usar para me matar junto de Cybertron. Isso era como se alguém chegasse a você do nada, lhe desse um soco na cara e dissesse que havia feito isso só para descontrair e que não o levasse para o pessoal. Um genuíno ultraje que não poderia ser resolvido tão facilmente. Que cara eu daria para meus inimigos que já morreram ou para minha subordinada Seri Jasmine se deixasse Quintessa ir sem mais nem mesmo? Eu inspiro e expiro profundamente, tentando me acalmar. Eu olho para Quintessa e falo com uma face inexpressiva sombria. Bom, faz tempo que não uso isso. Faremos de um jeito prático. Quintessa se enrijeceu, estremecendo, se perguntando o que eu quis dizer com isso, mas sem dar chances de questionamento. Usando minha telecinese para erguer Quintessa no ar antes que ela fale mais alguma coisa, sua visão fica turva e se apaga, ficando em branco. E então, se encontrando em um lugar semelhante ao espaço, cheio de estrelas por todos os cantos, nebulosas podiam ser vistas no horizonte e buracos negros supermassivos distorcendo o espaço ao redor, consumindo toda a matéria e energia próxima. Ao ver isso, Quintessa não pode deixar de se perguntar onde ela estava. O que foi respondido por mim, ou melhor, pelo meu clone psíquico. Olá, Quintessa, seja bem-vinda à prisão mental, uma imensurável construção formado de energia psíquica com 100.000 camadas. Eu sou o clone psíquico do meu eu original e serei seu guia pelas próximas camadas dessa prisão. Isso, claro, até que sua mente rua é seu espírito, ou melhor dizendo, sua Spark, seja consumida por essa dimensão mental, enquanto consome sua sanidade.
Ao ouvir tudo isso, Quintessa estremece e fica com um pesar ainda maior, cheia de medo em seus olhos. Mas antes que possa falar qualquer coisa, ela sente uma fervura em sua cabeça, mas quando toca não havia nada. Correntes translúcidas surgem agarrando Quintessa e a puxando para o fundo enquanto ela grita, sendo seguida pelo clone psíquico. Quanto a seu corpo no mundo real, eu havia usado minha visão de calor para atravessar sua cabeça, uma morte limpa e praticamente instantânea, sem dor. Sua última visão, que ele nunca vai chegar a se lembrar, foi das veias ao redor de minhas órbitas oculares ficando vermelhas, meus olhos brilhando, e em seguida um breve calor na testa e por fim escuridão. Eu solto Quintessa, que cai no chão com o metal escorrendo, pegando no chão. Seus olhos se apagam sem vida. Sua Spark era a única coisa brilhando, mas que logo começa a apagar. Eu sinto sua Spark sendo consumida e absorvida junto de seu conhecimento. Quando ela chegou na 364ª camada, eu solto um leve suspiro, enquanto uma energia branca e roxa sai de Quintessa e de seu cajado indo rumo à Terra, devolvendo a energia roubada de Omicron e revivendo os humanos e animais que tiveram suas almas absorvidas por Quintessa. Claro que suas recentes ressurreições não seriam nada fácil. A temperatura ainda estava incrivelmente baixa e demoraria para se recuperar. Os continentes foram reformados e o planeta teve uma grande expansão em seu diâmetro. Se não fosse pela Terra ser Omicron, uma divindade, a Lua entraria em rota de colisão com a Terra devido à mudança na massa de gravidade do planeta, se chocando e se despedaçando na Terra, o que alteraria as rotas marítimas sem a Lua para influenciar nas marés. Além disso, devido às atividades sísmicas, vários humanos foram soterrados nas fendas geradas no solo e outros caíram no oceano, inevitavelmente se tornando alimento para várias criaturas marinhas carnívoras que iriam aproveitar muito bem a carne dos humanos à sua disposição. Diversas espécies de animais iriam ser afetados por essas mudanças, possivelmente muitas entrando em extinção devido à escassez de alimentos. Outras poderiam se proliferar tomando conta de seus novos ecossistemas sem a preocupação com seus predadores. Mas sendo sincero, não é como se isso fosse muito importante. Devido à quantidade de Decepticons na Terra, Cybertron estacionado no sistema solar, o mais provável era que a Terra fosse dominada e usada para a extração de recursos naturais. Talvez se Optimus resolvesse partir e reagrupar com seus Autobots, houvesse uma chance de no futuro ele libertar Cybertron e a Terra do comando dos Decepticons. Infelizmente, Optimus, que ainda estava um pouco exausto devido seu desgaste de energia e devido ao seu processo de ressurreição, ele estava cansado e por isso foi atacado por Fallen, que havia acabado de se recuperar. Apesar de ferido e cansado, Optimus consegue matar o Fallen deformando seu rosto, arrancando e esmagando sua Spark, só para ser atacado e morto por Megatron, que não hesitou em se aproveitar das circunstâncias para eliminar seu grande ex-amigo e que agora era seu maior arqui-inimigo e que havia voltado dos mortos mais poderoso do que nunca. E Megatron, sabendo que isso poderia representar uma grande ameaça aos Decepticons, Megatron usou sua espada para perfurar a Spark de Optimus e seu canhão eletromagnético de fusão, disparando e explodindo o peito de Optimus. Que, sendo sincero, eu não achei ruim. Como eu havia dito antes, Optimus era um oponente complicado, não por ser forte, mas por sua disposição de sacrificar tudo até as futuras gerações de sua própria espécie pelo bem das demais espécies. Em minha vida passada havia um ditado dizendo que se devia temer um homem que não tem mais nada a perder, mas em minha opinião um homem disposto a sacrificar tudo que era seu para ganhar sem pensar duas vezes era igualmente problemático. Depois disso, Megatron vem voando até a torre. Eu estava com meu traje nanotecnológico e eu havia usado minha manipulação de matéria para criar um trono de metal negro com o próprio solo de Cybertron. Eu estava sentado preguiçosamente no trono, olhando para a terra com o corpo falecido de Quintessa logo atrás, meus cotovelos repousando sobre os braços do trono de metal frio. Eu ainda estava muito reflexivo sobre a questão do poder psíquico invasor em meu cérebro, sobre a questão de se meus sentimentos foram ou não manipulados e a respeito da comparação do meu poder com o do Superman.
Apesar dessa última ser uma questão trivial, no meu atual nível o Superman não era um desafio real. Na verdade, pode-se dizer que para mim o Superman não era diferente de uma formiga para os humanos que as esmagam sem nem perceber. Até mesmo os principais membros da Liga da Justiça não eram dignos aos meus olhos. Dentre eles apenas Diana Prince, a Mulher Maravilha, Barry Allen, o Flash e Arthur Curry, o Aquaman eram significativos. O Flash obviamente, devido à força de aceleração, uma força cósmica capaz de alterar o espaço-tempo, um poder perigoso e complexo. A Mulher Maravilha era uma semideusa, dependendo da versão. Ela é filha de Zeus em outra de Hades. A questão era seu laço da verdade, um equipamento mágico capaz de induzir a verdade, forçando aqueles que o toca a falar a verdade, é expor seus sentimentos mais profundos. Além disso, era capaz de restringir seus inimigos. Mesmo com minha resistência mágica, eu não sei dizer se as restrições do laço poderiam ou não me afetar, apesar que talvez o laço pudesse ser rompido com força bruta, algo que já ocorreu certas vezes, como em Superman entre a foice e um martelo. E o Aquaman devido a seu tridente mágico que em alguns casos pode ser o tridente do próprio Poseidon. Embora eu tivesse despertado resistência mágica, eu não sou imune, só que não é qualquer magia de nível baixo ou mediano que pudesse me afetar. Para isso deveria ser uma magia poderosa de um mestre igualmente poderoso. Megatron vem até o meu lado vendo o corpo falecido de Quintessa. Ele se curva ficando de joelhos, certamente notando o meu olhar e semblante em estado de reflexão. Preso em meus pensamentos sobre Superman, Doomsday e outros figurões da DC, eu acabo murmurando: eu sou realmente poderoso. Megatron ouve meu murmúrio e enfim se pronuncia com sua voz intimidadora em tom de respeito: com licença, mestre El, se me permite dizer, Vossa Excelência é muito forte, muito poderosa. Isso chama minha atenção devido a toda a genuína mente e honestidade na resposta de Megatron. Eu pergunto: sério? Como? Como eu sou poderoso? Megatron responde imediatamente com toda a honestidade: Mestre El, eu não sei o que passa em sua mente, mas não há dúvidas de sua força, seus estudos sobre o Allspark, seus planejamentos bem arquitetados e executados, alterando livremente o código interno da dobra espacial do Allspark, seu estudo da ponte espacial, sua barreira de camadas douradas armazenando energia solar, e por fim seu confronto com Quintessa. Com todos estes feitos não há dúvida de sua força e poder, nem mesmo o temido Unicron ousou confrontá-lo. Simplesmente não há dúvida de seu poder. Ao ouvir tais palavras sinceras de Megatron, os meus olhos se arregalam em contemplação, minha mente se iluminando, eliminando minhas dúvidas, removendo peso em meu coração. As sinceras palavras de Megatron, cheias de honestidade, realmente foram como uma luz em meio à escuridão crescente. Diferente de antes, eu podia sentir que Megatron nunca mais ousaria tentar me trair, o que era surpreendente e ao mesmo tempo esperado. Devido a meus feitos comprovados, eu que estava cheio de dúvidas fui liberto delas, relembrando cada parte da minha vida em Krypton, sobrevivendo nos subúrbios lutando por comida, a demonstração de minha genialidade entrando na academia científica, ser adotado por Jor-El, minhas amizades com colegas da academia, meus estudos, pesquisas intensas, minhas invenções ousadas para aumentar o prestígio de Jor-El, minha visão de uma Krypton grandiosa e poderosa compartilhada por Jor-El, meu exílio no espaço, minha viagem para o universo dos Kaijus do Pacífico, minhas lutas, até minha eventual chegada a este universo de Transformers. Essas experiências são minhas, cada parte arquitetada, revisada e posta em prática eram minhas, quanto se meus sentimentos por Krypton foi ou não manipuladas. Não importa, eu vou construir minha própria Krypton. Quanto àquele poder psíquico nos kryptonianos e sua origem, eu tinha algumas possíveis ideias, mas no futuro não seria tarde para investigar. Não havia por que ficar nervoso ou conflitante sobre isso. Quando finalmente minha mente se clareou, eu soltei um leve sorriso em meu rosto, com um pouco de decepção comigo mesmo por ter me deixado cair em tais questionamentos. Se Gerald não tivesse sido consumido pela prisão mental, ele me amaldiçoaria enquanto se perguntava se este fora o alienígena que usurpou sua técnica e o venceu usando contra ele. Minha vontade era me dar um tapa na cara por tamanha tolice. Pelo visto, não importa a idade de um ser, mesmo sendo mais velho que
que o universo ainda é possível cair em questões ridículas como essa, eu me levanto fazendo tronos de metal negro retornar a formar o chão de Cybertron. Eu olho para Megatron de cabeça baixa e vejo todas as suas memórias, desde seu trabalho como mineralogia de Energon, sua ascensão como gladiador, seu acolhimento entre os defensores, Cybertron, seu encontro com Fallen, a qual admirava e acabou sendo fisgado pela promessa de governar Cybertron, seu recrutamento de membros para os Decepticons, o início da guerra em Cybertron, até sua vinda à Terra, cada evento com um grande planejamento em mente. De certa forma eu e Megatron éramos muito semelhantes, ambos viemos do fundo do poço escalando para a figura das rochas, lutando para subir ao topo e sair desse poço. Eu uso a impressão mental para gravar em suas partes com medo e respeito profundo sobre mim. Eu falo ainda com um sorriso mas com olhos frios. Eu esquecerei todas as suas tentativas anteriores de me prejudicar, se mantenha leal a mim. Eu prometo que seu objetivo de governar este cosmo não estará tão longe de sua realização. Eu faço o corpo moribundo de Quintessa e seu cajado levitarem usando o meu campo biomagnético e saio voando, deixando Megatron para refletir sobre minhas palavras por si mesmo. Ao analisar o cajado com minha visão microscópica, eu consegui descobrir que o cajado era feito de uma liga metálica extremamente densa com um nível sem igual de condutividade nesse universo. Somente o metal dos primes se comparava ao material desse cajado. Sua propriedades, condutividade de absorção e transferência de energia era impressionante. Além disso, o cajado era capaz de controlar a própria estrutura de Cybertron. E ao analisar o material do corpo de Quintessa a nível molecular e microscópico, eu fiquei ainda mais impressionado. O metal era basicamente uma poliliga mimética, com um alto nível de reprodução e transferência de informação e de estado físico. Se eu não tivesse usado a prisão mental, era bem possível que na tentativa de autopreservação as células de metal se convertessem em líquido para então se solidificar em outro lugar, preservando memórias e experiências sem danos aparentes. Devido à natureza dessas células e sua transferência de informações entre elas, nem mesmo a destruição de suas partes provavelmente não a mataria. Quintessa era praticamente imortal enquanto suas células pudessem sobreviver e se reproduzir para formar um novo corpo, e se tivesse energia o suficiente para isso. Pensando a respeito de células de metal líquido, isso é algo que a série realmente iria gostar. Quanto ao cajado, se Jasmine fosse capaz de transferir energia espacial para o cajado quando fosse usar seu teletransporte, isso daria um grande aumento em suas habilidades. Sem falar que se ela tivesse algum talento em magia, poderia usar o cajado como catalisador para isso. Eu uso minha manipulação de matéria nas células de metal líquido para transformá-los em um líquido viscoso metálico semelhante a um mercúrio líquido, até formar uma esfera de metal que eu, quando dentro do Allspark junto do cajado, não havia mais nada nesse universo no momento que fosse interessante, talvez a nave dos cavaleiros que foi tomado por Lockdown, mas a única coisa que havia de bom lá eram os guerreiros lendários de Cybertron, os Dinobots, a espada e o escudo, que viriam a pertencerem a Optimus e a semente, uma espécie de bomba capaz de transformar uma grande região em metal cybertroniano, o que, sendo sincero, era descartável agora que eu possuía a manipulação de matéria. Mas havia outra coisa que eu queria antes de partir de volta para o verso da DC. Eu vou até o fundo do oceano encontrando um chão de metal, eu aterriço nele, eu fecho meu punho e bato com tudo, gerando uma onda sônica que percorre todo o oceano causando um breve abalo sísmico. O chão de metal começa a se abrir revelando aquela mesma luz laranja. O Nikron fala com certa irritação na voz: "O que você quer?" Eu falo sem emoção: "O Nikron, separe parte de suas Spark, seu autoconversor de energia, e me entregue." O planeta começa a tremular com leves terremotos e o Nikron se pronuncia com uma voz ainda mais irritada: "Olhe bem como fala comigo, pequena forma de vida à base de carbono. Você sabe quem eu sou?" Eu permaneço inexpressivo, mas com um leve olhar assassino. As nuvens começam a se juntar criando fortes tornados. Chuvas e tempestades intensas começam a correr por todo o mundo. As nevascas nas regiões da Rússia, Groenlândia, Canadá e Antártica ficam mais fortes. Furacões se formam no Egito e no deserto do Saara. Eu falo me mantendo inexpressivo. Foi o fato de eu estar disposto a conversar que o fez acreditar que eu não ouso lhe destruir.
Não se esqueça, esse corpo físico é só um avatar da sua verdadeira forma. Vendo que existem diversos outros avatares em outros universos, eu duvido muito que o real Unicron se importe com a perda de um avatar ou outro em meio a infinitos avatares espalhados por infinitos universos. O Unicron grunhe enquanto aumenta os tremores, mas logo cessam. Um processo de transformação de engrenagens começa a ocorrer dentro de Unicron. Logo do buraco sai uma esfera de luz laranja e um cilindro de metal escuro com 4 pontas afiadas dos dois lados e um líquido de coloração roxa. Saem do buraco enquanto Unicron fala: Os jovens de hoje não possuem nenhum respeito pelos mais velhos. Pegue logo isso e vá embora. Eu pego a Spark de Unicron e seu autoconversor de energia com meu campo biomagnético e falo: obrigado por sua cooperação. Eu saio voando dali escutando um grunhido irritado de Unicron, enquanto o buraco volta a se fechar em um chão de metal. Enquanto os efeitos meteorológicos começam a cessar, eu fico no meio do espaço e antes de ir embora eu realizo um último ato, puxando o Cybertron, usando minha manipulação de gravidade, fazendo o Cybertron passar completamente pelo portal e desligando os pilares da ponte espacial. Eu coloco o Cybertron na mesma órbita de gravidade da Terra ao redor do Sol em plena orbitação, o que transformava Cybertron e a Terra em planetas troianos, ou seja, planetas que orbitam a mesma órbita, um fenômeno pouco visto no universo, e até considerado um mito. Isso até a descoberta da nuvem de poeira que compartilha a órbita do exoplaneta PDS-70b, o que pode eventualmente se condensar em um planeta. Depois disso não havia nada mais nesse universo que me interessasse no momento. Eu abro o portal de vórtice e entro, com o mesmo logo se fechando atrás de mim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.